Queridos irmãos, queridas irmãs, amada igreja reunida aqui no templo, queridos irmãos, queridas irmãs, amada igreja reunida em seus lares, hoje estamos reunidos para um momento muito especial, momento de ação de graças, dia em que nós separamos para render louvor a Deus pelas bênçãos recebidas durante este ano. O dia de ação de graças é celebrado no mundo inteiro no dia de amanhã, sempre na última quinta-feira do mês de novembro, onde cristãos do mundo inteiro olham para o céu, olham para o autor de todas as bênçãos e elevam a ele louvores, cânticos, orações e ofertas, agradecendo por tudo que o Senhor fez neste ano que passou. E assim estamos nós também reunidos para olhar para as bênçãos, para olhar para a misericórdia do Senhor e poder expressar a Ele de forma muito alegre, agradecida e agradecidos por tudo que o Senhor fez. E assim, conforme a projeção nós lemos, somos gratos a Deus que nos convidou e reuniu em culto para lhe render ação de graças. Que Deus, Espírito Santo, nos abençoe. Invoquemos a presença da Santíssima Trindade. Quem puder, se coloque em pé. Em nome de Deus Pai, que nos criou e nos dá todas as coisas. Em nome de Deus Filho, que nos salvou e nos deu nova vida. Em nome de Deus Espírito Santo, que nos chamou pelo Evangelho, iluminou, santificou, congregou e nos enviou para amar e fazer discípulos. Amém. Os convido a cantarmos o primeiro hino, Senhor meu Deus. Podeis vos assentar.
Amados irmãos e irmãs, ao olharmos para trás, também vemos que nem sempre fomos gratos a Deus por todas as bênçãos. Precisamos reconhecer a nossa ingratidão diante do doador da vida, do nosso Salvador e do dom da salvação. E assim os convido para que confessemos a Deus a nossa ingratidão, o nosso pecado, confiando na misericórdia de Cristo Jesus. Convido o William para vir à frente. Ele preparou este momento para que, na condução do William, nós então nos apresentemos em confissão a Deus. Quem começou aqui, Pedro? Senhor Deus, venho confessar meu pecado daquilo que penso, falo e muitas vezes faço. Minha maldade insiste em quebrar seus mandamentos, me tornando ingrato, mesmo com todas as bênçãos que o Senhor me concedeu. Assim sendo, igual aos leprosos que foram curados e não retornaram para obedecer. Por isso, peço, tenha misericórdia de mim, e me perdoe em nome de Jesus, meu Filho, meu Senhor e Salvador. Faz meu coração mais agradecido por tudo que o Senhor tem feito por mim. Amém. Mas, irmãos e irmãs, sendo esta a vossa confissão como ministro da palavra, anuncio a graça de Deus para vocês. E por ordem de Jesus Cristo, em nome dele, lhes perdoo todos os pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podemos louvar a Deus pelo maior presente que Deus nos dá, pela maior bênção. É motivo para nós estarmos aqui reunidos. Podemos agradecer por esse presente que Deus nos deu neste momento e que muda a vida de todo ser humano. Então louvamos cantando o hino Como é Bonito o Senhor. Podeis nos assentar. Queremos louvar a Deus agora por meio das palavras do Salmo 67 e ao final do Salmo nós cantamos o louvor à Trindade. Nos coloquemos em pé,
convido a lermos de forma responsiva este salmo. Ó Deus, tem misericórdia de nós e abençoa-nos, trata-nos com bondade. Assim o mundo inteiro conhecerá a tua vontade, e a tua salvação será conhecida por todos os povos. Que os povos te louvem, ó Deus, que todos os povos te louvem. Que as nações se alegrem em canto e de alegria, porque julgas os povos com justiça e guias as nações do mundo. Que os povos te louvem, ó Deus, que todos os povos te louvem. A terra deu a sua colheita, Deus, o nosso Deus, nos tem abençoado. Ele nos tem abençoado, e os povos do mundo inteiro o temam. Podemos nos assentar? Nós iremos ouvir a primeira leitura, livro de Deuteronômio, capítulo 8, versículos 1 a 10, texto que será lido pelo Tiago. Moisés disse ao povo: Tenham cuidado de obedecer a todas as leis que hoje eu estou dando a vocês, para que vocês vivam e se tornem mais numerosos, e entrem e tomem posse da terra que o Senhor Deus jurou dar aos nossos antepassados. Lembrem como o nosso Deus guiou vocês pelo deserto esses 40 anos. Durante essa longa caminhada, Deus os humilhou e os pôs à prova para saber se estavam resolvidos ou não. Durante essa longa caminhada, Deus humilhou e pôs à prova para saber se estavam resolvidos ou não a obedecer aos seus mandamentos. Ele os deixou passar fome e depois lhes deu para comer o maná, uma comida que nem vocês nem os seus antepassados conheciam. Deus fez isso para que soubessem que o ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo que o Senhor Deus diz. Durante esses 40 anos, as roupas que vocês vestiam não ficaram gastas, e os seus pés não ficaram inchados. Fiquem sabendo que o Senhor, nosso Deus, os corrige como um pai corrige o filho. Obedeçam, pois, aos seus mandamentos. Vivam de acordo com os seus ensinamentos, e temam o Senhor, seu Deus, pois ele o está levando para uma terra boa, cheia de rios e ribeirões, e de fontes que jorram água pelos vales e pelas montanhas. É uma terra que produz trigo e cevada, uvas, figos e romãs, azeite e mel. É uma terra onde nunca faltará comida ou qualquer outra coisa para vocês. Uma terra onde as pedras têm ferro e as montanhas têm minas de cobre. Vocês terão toda a comida que precisarem e louvarão o Senhor, nosso Deus, pela boa terra que lhes deu. Esta é a tua leitura do Antigo Testamento. Obrigado, Tiago. Os convido a cantarmos o próximo hino, louvando a Deus, cantai alegremente.
Convido a acompanharmos o relato do Santo Evangelho, o Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículos 11 a 19. Quem puder, se coloque em pé. Nós temos aí o relato da cura dos 10 leprosos. Jesus continuava viajando para Jerusalém e passou entre as regiões de Samaria e da Galileia. Quando estava entrando num povoado, 10 leprosos foram se encontrar com ele. Eles pararam de longe e gritaram: Jesus, mestre, tenha pena de nós. Jesus os viu e disse: vão e peçam aos sacerdotes que examinem vocês. Quando iam pelo caminho, eles foram curados. E quando um deles, que era samaritano, viu que estava curado, voltou louvando a Deus em voz alta, ajoelhou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Jesus disse: os homens que foram curados eram 10. Onde estão os outros 9? Porque somente este estrangeiro voltou para louvar a Deus? E Jesus disse a ele: levante-se e vá. Você está curado porque teve fé. Estas são então as palavras do Santo Evangelho para este culto festivo de ação de graças. Os convido a professarmos a nossa fé nas palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Nos preparando para ouvirmos a mensagem, nós cantamos o hino Graças Dou por esta vida. Podeis nos assentar. Graças dou por essa vida.
Amados irmãos e irmãs em Cristo, tomando como base as palavras de Jesus em nosso Evangelho, a parábola dos 10 leprosos, queremos refletir no tema agradecidos pela misericórdia de Deus. Que Deus Pai, Filho e Espírito Santo abençoe a sua igreja reunida em torno do Evangelho. Protocolo de isolamento Covid-19. Para quem já foi contaminado pelo Covid-19, sabe que precisa seguir um protocolo. Depois que foi confirmado por exame que está com o vírus ou com a enfermidade do Covid, esta pessoa passa a ser monitorada diariamente pela Secretaria de Saúde por meio de ligações, de avaliação da evolução do quadro, seja para pior ou para melhor. E a exigência do sistema de saúde é que quem está com o Covid-19 precisa ficar completamente isolado, de preferência num quarto, longe de pessoas, inclusive dos seus familiares, não podendo sair para o comércio, para o trabalho, não podendo fazer contato com ninguém. Assim, esta pessoa fica isolada, aguardando a voz de comando ou de liberação. Isso acontece quando tudo vai bem, que em mais ou menos 15 dias a pessoa é liberada do isolamento, da reclusão decorrente da enfermidade. Amados irmãos e irmãs, quando nós ouvimos este Evangelho dos 10 leprosos, estes homens também viviam em isolamento, muito severo, longe da cidade, ou afastado da cidade e de todas as pessoas. Era um terror estar doente pela lepra, porque esta pessoa era desprezada, vivia à margem da dignidade, à margem da sociedade, longe de seus familiares. No entanto, assim como num presídio, também estes podiam receber algumas visitas, mesmo que não podendo se tocar, se encostar. E nesses momentos, estas pessoas, esses leprosos, ouviram falar que tinha alguém que poderia curá-los de sua enfermidade. E essa pessoa se chamava Jesus. Eles haviam ouvido falar que Jesus de Nazaré estava passando por lá e de que eles poderiam tentar recorrer a Ele, pedir sua ajuda, e Ele poderia, quem sabe, os atender, podia os curar. E assim, quando eles ouviram que Jesus estava passando, eles juntaram todas as suas forças, possivelmente até fracas vozes, e gritaram: Jesus, tem misericórdia de nós, tem pena de nós. E esse grito de socorro foi ouvido por Jesus. E então Jesus lhes diz: vão e peçam aos sacerdotes que examinam vocês. No livro de Levíticos, lá no Antigo Testamento, no capítulo 14, nós temos esta instrução de que quem é leproso deveria ser avaliado por um sacerdote, hoje diríamos por um pastor ou por um padre, para que este, verificando que realmente não havia mais lepra naquela pessoa, ela então poderia voltar para a sua família, para a sociedade e viver a sua vida normalmente. Amados irmãos, ser liberado hoje, diante da Covid-19, nós não somos orientados a nos dirigir ao sacerdote para ver se nós estamos habilitados a voltar para a sociedade. Quem faz isso? Vocês podem me ajudar? Nós temos vários irmãos que aqui já tiveram o Covid. Quem nos libera?
é a vigilância sanitária. É ela que liga, diz: vocês podem voltar para a vida normal, vocês podem voltar aos seus afazeres, vocês podem voltar a ter contato com as pessoas. E assim como no caso da lepra, as pessoas eram desprezadas, eram vistas com maus olhos, infelizmente hoje também, muitos que contraem o Covid-19 são vistos com olhos grandes. Se Deus cuidou, não tomou os devidos cuidados, será que podemos chegar perto? Será que não vai transmitir a doença ainda? Então há insegurança, há medo, há desprezo, há desconfiança, há ressalvas. No entanto, assim como lá no tempo de Jesus as pessoas passavam pelo sacerdote que liberava, assim hoje quem contrai o Covid também é liberado por um órgão competente que vai avaliar a evolução do quadro e então poder com segurança dizer: você está liberado para voltar à sociedade. Amados, esse é o contexto da doença, tanto da lepra quanto do Covid que nós estamos vivendo. Os leprosos, eles ainda não estavam curados, mas diante da ordem de Jesus: vão se apresentem aos sacerdotes, eles foram com muita confiança, porque eles haviam ouvido de que Jesus realmente curaria. E melhor do que aqueles 10 leprosos, nós sabemos que a palavra de Jesus se cumpre. Quando Jesus fala, nós podemos ficar tranquilos, porque o que Ele fala, Ele cumpre. E assim eles foram confiantes de que eles seriam curados. E no caminho, quando de repente olharam para si, eles não tinham mais a doença, eles estavam livres da lepra, haviam recebido a cura de Jesus. E a ansiedade de poder voltar à vida, ao normal, era tão grande que eles não pensaram em outra coisa a não ser se apresentar ao sacerdote para que ele dissesse: pode ir, e pudesse então voltar para a sua família. Mas um destes curados, ele reconheceu, parou para pensar e viu: poxa, mas tem alguém por trás disso, tem alguém que fez esta ação em nossa vida. E então este volta, ele nem vai se apresentar ao sacerdote, ele nem pensa na família, mas ele volta primeiro para agradecer. Amados irmãos e irmãs, curados do Covid-19, nós voltamos para agradecer a Deus por nos ter livrado da enfermidade e da morte. Nós voltamos para aquele que nos abençoou, para aquele que atendeu a nossa prece e nos deu a bênção da cura. Os 10 leprosos foram curados, mas um deu meia volta e voltou para agradecer, e o nosso Evangelho diz que ele se ajoelhou com o rosto em terra, aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. Interessante que ele era um estrangeiro, ele era um samaritano. E então Jesus disse a esse samaritano: levante-se e vá, você está curado porque teve fé. O que aquele samaritano fez se chama gratidão. O que aquele samaritano fez se chama agradecimento, louvor, reconhecimento. E então Jesus pergunta: mas não foram 9 os que eu curei? Não foram 9 os que foram curados? Eles não tiveram tempo e não pensaram no autor das bênçãos. Eles se esqueceram daquele que os havia abençoado, e isso se chama ingratidão. Quando a gente recebe as bênçãos e não as reconhece, isso é ingratidão.
Quantas pessoas hoje em dia não voltam para Deus, não reconhecem, não agradecem, não se ajoelham diante de Jesus? Quantas? Cristãos, homens, mulheres, jovens, crianças, adultos, idosos, tementes a Deus, mas são ingratos diante das bênçãos de Deus. Nós lemos no Evangelho de Mateus, capítulo 4, versículo 45. Porque Deus faz com que o sol brilhe sobre os bons e sobre os maus, e dá chuvas tanto para os que fazem o bem, como para os que fazem o mal. Os 9 homens curados foram abençoados, não porque tinham fé verdadeira, mas porque não tinham fé verdadeira, não agradeceram. Todos receberam a mesma bênção, aquele que voltou como aqueles que não voltaram. Mas porque não tinham fé verdadeira, apenas buscaram as bênçãos momentâneas desta vida e daquele momento, eles não voltaram para agradecer. Assim Deus abençoa, vocês sabem tão bem quanto eu, a todas as pessoas. Agora está chovendo sobre bons e maus nesse momento. A bênção é igual, mas quem vai voltar para agradecer a Deus pela chuva? Quem vai vir à igreja ou vai cruzar dobrar seus joelhos lá no quarto e dizer: Senhor, obrigado por esta chuva e por todas as bênçãos a partir da chuva? E mais, queridos irmãos, os inimigos da fé, eles tentam obscurecer as bênçãos de Deus. Os inimigos da fé, eles fazem de tudo para que nós não enxerguemos o quanto Deus nos abençoa. Eles insistem em dizer, por mais que Deus abençoe constantemente, eles insistem em dizer que nada está bom, e não são abençoados suficientemente. Nós conhecemos pessoas que reclamam o tempo todo e não são gratos a Deus. Mas, amados irmãos, pelos olhos da fé, até de olhos fechados, a abundância das bênçãos é vista. Até de olhos fechados, a abundância das bênçãos de Deus é vista em nossa vida, em nossa igreja, em nosso trabalho, em nossa família, em nossa sociedade. Por que o samaritano curado voltou para agradecer? Jesus, ele dá a resposta: porque teve fé. A fé nos faz olhar para o autor das bênçãos. A fé nos faz olhar para o céu. A fé nos faz olhar para Jesus. E então a fé produz vários tipos de frutos. Frutos de gratidão, de reconhecimento, de louvor. E aí nós cantamos: graças dou por esta vida. Louva, louva teu Senhor pelas bênçãos que nos dás. Como é bonito, Senhor, cada manhã te agradecer. E nós temos tantos e tantos hinos de louvor pelas bênçãos de Deus. E quem tem fé, verdadeiramente dobra seus joelhos diante do Senhor em humildade e com facilidade. Infelizmente, a ingratidão está diante dos nossos olhos. Nós precisamos reconhecer que nós também somos ingratos. Quantas vezes nós não cuidamos o quanto somos abençoados e acabamos deixando passar, não agradecendo por aquilo que Deus nos dá? Quantas vezes nós vamos dormir sem louvar a Deus por tudo que Deus nos fez? Minimamente, se nós acordamos hoje, é bênção de Deus. Se nós tivermos um abrigo, é bênção de Deus. Se nós tivermos fé, perdão, é bênção de Deus. Se nós podemos contar os fios de cabelo, são bênçãos de Deus. Enfim, são tantas as bênçãos que nós temos para
relatar e relacionar para agradecer ao nosso Deus. E assim, queridos irmãos, muitos batizados, muitos confirmados, muitos membros da igreja nunca experimentaram em si a verdadeira gratidão dos seus corações. Por isso, também não são impulsionados a louvar a Deus de coração. Não experimentaram, não pararam para olhar para a misericórdia de Deus e então não conseguem agradecer. Estas pessoas não conseguem louvar a Deus quando estão no culto, porque não conseguem cantar de coração. E por isso também não conseguem obedecer a Deus, não conseguem, não lhes dá prazer estar no culto, antes é um fardo. Pessoas que não agradecem a Deus, que não sabem o quanto são abençoados, ir para a igreja é um fardo. Ouvir a palavra de Deus é um fardo, porque o seu coração está longe de Deus, está no mundo, está nos prazeres da carne. Em vez de louvar a Deus com belos cânticos que até nos fazem chorar, eles choram com músicas que muitas vezes até desonram a Deus. Assim vemos muita ingratidão diante de Deus por parte dos filhos de Deus. O que faz o samaritano voltar até Jesus, o que fez o samaritano voltar até Jesus, não foi a simples cura física. O samaritano reconheceu em Jesus mais do que alguém que cura. Ele reconheceu a partir daquilo que ele ouviu por alguém, seus familiares, alguém que os visitou lá. Ele ouviu que Jesus também tirava pecados, curava, que em Jesus teria nova vida, livre do isolamento causado pela lepra, sim, mas livre do pecado e da condenação eterna. Isso nós podemos provar, queridos irmãos, que o que nos faz voltar a Deus, tanto naquele tempo como hoje, não são as simples bênçãos materiais. Porque se as pessoas voltassem a Deus para agradecer pelas bênçãos materiais, as igrejas estariam lotadas. Porque como Deus tem abençoado as pessoas. Mas ninguém vem, ou poucos virão verdadeiramente ao templo para agradecer simplesmente por ter recebido bênçãos materiais. Se as bênçãos materiais levassem as pessoas que não temem ao Senhor ou que não são agradecidos até Deus, nós teríamos muitas pessoas ajoelhadas diante do seu patrão no final do mês, quando recebe o pagamento, louvando a Deus por o patrão ter honrado o trabalho do seu empregado. Nós teríamos pessoas ajoelhadas diante do mercado, reconhecendo porque puderam trazer o pão, a comida para a sua casa. Nós teríamos pessoas ajoelhadas diante das concessionárias, louvando a Deus porque conseguiram adquirir mais um bem. Nós teríamos pessoas ajoelhadas diante dos bancos porque podem investir ou podem poupar mais um pouco. Nós teríamos pessoas ajoelhadas em praça pública louvando a Deus pelas bênçãos recebidas. Mas não são as bênçãos materiais. Os 9 que não voltaram são a prova de que as bênçãos materiais não trazem ninguém de volta para Deus. Mas o que faz alguém voltar para Deus são os tesouros celestiais, que Cristo dá ao pecador arrependido e confia no sacrifício de Cristo na sexta-feira santa. Estes voltam para agradecer, porque a partir do que Cristo fez na cruz, eles compreendem a dimensão da vida e de toda a ação e de todos os feitos, pequenos e grandes, na vida dos seus filhos. Assim, amados irmãos, nesse dia de ação de graças, temos muitos motivos para louvar a Deus. Muitos libertados do Covid-19, outros de outras enfermidades, abençoados no trabalho, bens materiais, família, amigos,
bom governo, bom tempo. Mas como samaritano, nesse dia de ação de graças, temos algo de maior valor que nos fez e faz voltar ao altar do Senhor, que são as bênçãos espirituais, o dom de Deus em Cristo, que nos livra dos inimigos espirituais, que nos permite ter esperança, que permite experimentar, que nos permite enxergar além do vale da sombra da morte, para a cidade santa, a nova Jerusalém. Estas são as bênçãos que nos trouxeram até aqui, sem dúvida. Porque se nós não tivéssemos a Cristo, ninguém de nós estaria aqui, com certeza. Agora, aqueles que têm a Cristo como seu Senhor e consumador de sua fé, eles voltam até para agradecer por uma mínima ou pequena bênção, porque reconhecem que em tudo o Senhor está agindo. Amados irmãos, amadas irmãs, hoje Jesus diz para você: tua fé te salvou. Você voltou, a tua fé te salvou. Ainda hoje, muitos são como aquele samaritano, movidos pelo Espírito Santo. Eles agradecem a Deus de coração, e com os lábios e com ações louvam e honram o Senhor. Servem a Deus em obediência aos seus mandamentos e aos seus ensinamentos. E para concluir, queridos irmãos, você lembra quem te abençoou e quem te salvou? Quem te livrou do Covid físico e do Covid espiritual? Então volte a Ele e agradeça, dedique sua vida a Ele, sirva-o. Isto é ação de graças. Amém. Nos colocamos em pé e louvamos a Deus com o ofertório. Cria em mim, ó Deus, um puro coração. Renova em mim espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo, para dar-me alegria da tua salvação, e sustém-me como voluntário Espírito. Amém. Quem está preparado poderá fazer a sua oferta de ação de graças, de louvor, pelas bênçãos recebidas, por meio, então, dos bens neste momento e depois por meio da oração. Durante o ofertar, nós cantamos o próximo hino, podeis vos assentar. Chuvas de bênçãos seremos. Essa chuva gostosa lá fora, melhor ainda. Chuvas de bênçãos teremos, é a promessa de Deus. Ventos benditos veremos, chuvas de bênçãos
Irmãos, neste momento nós queremos então orar e, como eu mencionei em vários momentos também na mensagem, do dobrar os joelhos diante do Senhor, vocês podem permanecer em pé, mas eu então estarei de joelhos diante do altar do Senhor, elevando a Ele o agradecimento, os agradecimentos que os irmãos mandaram também, e elevando ao Senhor então a gratidão por tantas bênçãos recebidas. Quem quiser se ajoelhar, fica à vontade, mas não há necessidade, tem aquele varãozinho aí que fica mais apropriado, mas não tem a necessidade. Podendo, nós colocamos diante de Deus em oração. Amado Deus, misericordioso Pai, neste culto especial de ação de graças, nos dirigimos humildemente ao Senhor, como pecadores indignos de estar na Tua presença, e reconhecemos, Senhor, o quanto tens nos abençoado. Queremos Te louvar pelo maior tesouro de nossa vida, que é o tesouro do Evangelho, que em Cristo nos dá perdão dos pecados, vida e salvação. Te louvamos, Senhor, porque este tesouro esteve conosco o ano todo. A pandemia permitiu que este tesouro estivesse muito mais acessível a toda a humanidade do que em qualquer outro tempo. Tu abençoaste a igreja para que usassem as mídias, o WhatsApp, o Facebook, YouTube, o Instagram e outras mídias para proclamar, para levar a mensagem do Evangelho, a mensagem da salvação a todos os cantos da terra. Obrigado, Senhor, porque apesar da pandemia ser algo aparentemente negativa, Tu a usaste para abençoar aqueles que Te buscam, para abençoar povos, nações, trazendo-lhes a luz do Evangelho, a luz da salvação. Te louvamos, Senhor, por esta bênção, a maior de todas em nossa vida e da humanidade. Queremos, Senhor, Te louvar pelas bênçãos sobre a nossa comunidade. A participação dos irmãos nos cultos, tanto de forma presencial como de forma online, o acompanhar, o interagir, o ouvir, o assistir, o ler das devoções diárias, das mensagens de fortalecimento que Tu permitiste que a Tua igreja recebesse por meio de nossa comunidade. Obrigado, Senhor, por esta bênção maravilhosa, onde irmãos de nossa comunidade Te louvam por terem tido esta maravilhosa oportunidade de estarem mais próximos de Ti por meio destas oportunidades diárias disponibilizadas. Senhor, nós também Te louvamos porque Tu abençoaste a mão dos Teus filhos. Muitos deles puderam trazer suas ofertas de gratidão. Obrigado, Senhor, porque em tempos de pandemia, Tu não permitiste que nada faltasse para que a igreja pudesse continuar proclamando o Evangelho. Abençoaste as ofertas para que aparentemente, muitas vezes, não fosse o suficiente. Tu as transformaste para que pudesse cobrir e honrar os compromissos e a missão da Tua igreja. Te louvamos, Senhor, pelo subsídio que a igreja, a IELB, tem disponibilizado neste ano para a nossa comunidade. Também este foi fundamental para que a comunidade pudesse, com tranquilidade, honrar e cuidar do ministério e também de toda a missão aqui em nossa cidade e região. Te louvamos, Senhor, pelo distrito, seu apoio, sua cooperação, a comunhão. De forma muito especial, Te louvamos pelo trabalho da Hora Luterana, disponibilizando material impresso e mídias, devoções
digitais para assistir a tua igreja em toda parte. Obrigado, Senhor, por estas bênçãos em nosso meio, através do trabalho da Hora Luterana, dos seus pastores, de todos aqueles que estão envolvidos neste maravilhoso projeto mundial. Oramos, Senhor, te louvando por todas as bênçãos sobre a tua igreja, todos os seus membros, todas as suas lideranças, diretorias, departamentos, todos os seus projetos, os pastores e as suas famílias, os líderes distritais, os líderes nacionais. Obrigado, Senhor, por tantas bênçãos sobre a tua igreja, sobre o teu povo, do qual nós também fazemos parte. Senhor nosso Deus, nós te louvamos por tantos irmãos que foram fiéis, que cooperaram, que foram parceiros no trabalho em nossa comunidade neste ano, e não mediram esforços para estar sempre dedicando seu tempo, seus dons, seus bens na proclamação do teu Evangelho. Obrigado, Senhor, por teres abençoado este teu povo, tornando-o fiel e consagrado. Amado Pai, também queremos te louvar pela recuperação, pela cura que tu deste a tantos irmãos de nossa congregação que foram acometidos pelo Covid-19. Os irmãos que estão aqui em nosso culto, que nós te louvamos, Senhor, porque nos curaste, porque nos libertaste e não permitiste que fôssemos acometidos com maiores complicações. Obrigado, Senhor, por esta cura. Te louvamos pela preservação da vida, pela preservação da saúde do teu povo, da tua igreja, de nossa comunidade. Te louvamos, Senhor, pelo trabalho, pelas famílias, pelos amigos, pelo governo. Te louvamos pelas oportunidades de serviço ao nosso próximo, que pudemos realizar em amor, no trabalho de ação social, no assistir aos necessitados, ao nosso vizinho, ao nosso amigo, ao nosso irmão da fé, todos aqueles que de uma ou de outra forma precisaram do apoio mútuo. Obrigado, Senhor, porque tu colocas pessoas em nosso meio para que nós possamos assim exercitar a nossa fé, produzindo frutos de amor. Te louvamos, Senhor, pela natureza, pelo sol, pela lua, pelas estrelas, pela chuva, pelo tempo bom. Te louvamos, Senhor, por tudo que fizeste por nós, pelas plantas, pelos alimentos. Senhor, nada nos faltou. Passamos por dificuldades, sim, mas tu nos deste força. Obrigado, Senhor, obrigado pela tua misericórdia. Apenas queremos humildemente pedir, continue sendo misericordioso conosco. Nós confiamos em ti. Em nome e por amor de Jesus, nós oramos, pedindo e agradecendo. Amém. Esqueci de perguntar quando se iria participar da Santa Ceia, mas tá bom, sabe já. Vamos tentar os grupos. Os amigos são a hora da consagração. Amados irmãos, nós iniciamos a celebração da Santa Ceia com a oração do Pai Nosso e em seguida passamos para as palavras da instituição. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores, e
Senhor Jesus Cristo, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai e comei, este é meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória minha. E semelhantemente também, depois da ceia, ele tomou o cálice, e tendo dado graças, o entregou, dizendo: bebei todos deste. Esse cálice é o Novo Testamento do meu sangue, que é derramado por vós, para a remissão dos pecados. Fazei isto quantas vezes o bebeis, em memória minha. A paz do Senhor seja convosco para sempre. Amém. Cordeiro divino, morto pelo pecador, sê compassivo. Cordeiro divino, morto pelo pecador, sê compassivo. Cordeiro divino, morto pelo pecador, a paz concede. Amém. Irmãos e irmãs, a mesa do Senhor está preparada. E todos os irmãos que, arrependidos de seus pecados, busquem o conforto e a presença de Cristo para o perdão e a salvação, são bem-vindos à mesa do Senhor. Portanto, vinde, pois tudo está preparado. Podeis vos assentar.
Que o comer e o beber do corpo e sangue de Jesus que vocês receberam os fortaleça e preserve na fé verdadeira para a vida eterna. Podem ficar em paz, pois o Senhor Jesus está com vocês hoje e quer permanecer para sempre. Amém. Nos coloquemos em pé, oremos o nome de Mites. Senhor, agora recebes em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois os meus olhos viram a tua salvação, a qual preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as gentes e para a glória de teu povo Israel. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora é, e por todos sempre há de ser. Amém. Sempre que comemos deste pão e bebemos deste cálice, estamos anunciando a morte do Senhor até que ele venha. rendemos ação de graças ao Senhor e oremos. Deus Todo-Poderoso, nós somos gratos por mais uma vez nos deste o conforto desta refeição celestial. Com toda a igreja Gritante e triunfante, rendemos louvores a Ti, pois Tu és o mesmo ontem, hoje e sempre, e continuas a nos abençoar física e espiritualmente. Recebe nosso louvor em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador, que vive e reina contigo e o Espírito Santo, um só Deus pelos séculos sem fim. Amém. Oremos ao Senhor, Deus Todo-Poderoso e sempre vivo, agradecemos-te por nos teres concedido o perdão dos pecados e o fortalecimento de nossa fé. de maneira que possamos continuar no amor e na paz de Cristo, realizando as boas obras que tu desejas que façamos. Amém. Recebam a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Amém. 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 Podeis nos assentar? Inicialmente quero me dirigir aos irmãos que estão acompanhando o culto de forma online. Nossa gratidão pela companhia, pela participação, pela reflexão, pela devoção, e que este momento os fortaleça e anime para que possamos juntos sempre louvar a Deus por todas as suas bênçãos, dando ações de graças. E eu os convido para o culto do próximo final de semana, primeiro final de semana de Advento, onde nosso culto será no sábado à noite às 19 horas. Desejo um restante de semana ricamente abençoado e nos encontramos então no sábado.